Uma das perguntas que eu mais respondo atualmente é se ainda é cabível despejo na pandemia. Haroldo, eu posso ajuizar uma ação de despejo e pedir uma liminar mesmo estando na pandemia? O juiz está proibido de despejar? Cabe despejo? Não cabe? A decisão do Supremo, lá do ministro Luiz Roberto Barroso, impediu o despejo durante a pandemia? É isso, amigos, é isso que nós vamos conversar. Veja bem, a ADPF 828, para quem não lembra, a ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foi ajuizada uma ação diretamente no Supremo, tentando regulamentar se é cabível ou se não é cabível, como que deve se dar, como que deve se proceder o despejo, a reintegração de posse, as desocupações, colocando as pessoas na rua nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Veja, o ministro Luiz Roberto Barroso ele firmou algumas premissas. Nem todo despejo está proibido, despejos residenciais. Então vou separar para vocês algumas situações, focando no contrato de locação. Mas basicamente o que eu vou explicar para vocês se aplica para quase todos os casos de desocupações. Mas eu quero focar aqui no direito imobiliário, quero focar na locação. Primeiro ponto, a decisão do Supremo, ela só restringiu locações residenciais. Por que a locação residencial? Por que você não aplica para locações não residenciais? Gente, a locação residencial ela tem um propósito muito objetivo, que é fomentar a moradia. Não se esqueça, o direito à moradia é um direito fundamental, é um direito social, na verdade, né? Está no artigo 6º da Constituição, né? Então, o direito tem que ser preservado. Contrato de locação residencial, ele fomenta a moradia do locatário. Então, presta muita atenção nesse ponto. Não é aplicável a locações comerciais, não é aplicável a locação em shopping, não é locação de uma empresa. Esquece. Primeira premissa, só para locações residenciais. Segundo ponto, Haroldo, mas está proibido o despejo? Não, não proibiu o despejo. O que o ministro ressaltou é que não cabe o despejo liminar. Vamos entender aqui, despejo liminar é aquele caso que se ajuiza uma ação, antes do réu ser citado, o juiz defere uma tutela provisória, dá uma ordem de despejo, dando 15 dias para a desocupação do locatário. Esse despejo está proibido. Não é que não possa ter despejo, por exemplo, em sentença. Não é que não possa ter um despejo após o contraditório do réu. O réu apresentou contestação, não trouxe nenhum fato relevante, não trouxe nada de importante ao processo, o juiz pode determinar o despejo? Pode. Então veja, 2 pontos. Eu vou trazer para vocês 5 premissas da decisão. Primeiro, somente para locações residenciais. Segunda premissa, somente para despejo liminar, nada impede após a contestação. Nada obsta que seja em sede de sentença. O que o ministro proibiu é em despejo liminar. Decisão liminar é a decisão tomada antes da citação da parte contrária. Terceiro ponto, o mais importante, esse locatário tem que ser vulnerável, tem que ser uma locação de baixa renda, de baixo valor econômico, um aluguel barato, um aluguel simples, um imóvel de um poder aquisitivo pequeno, não pode ser uma cobertura, não pode ser um apartamento de 3 quartos. O magistrado vai analisar o caso concreto, vai perceber se é uma locação num bairro de classe média baixa, classe pobre, se é um bairro de alto padrão, as qualidades daquele imóvel, qual é a profissão daquele locatário, ele vai analisar vários reflexos. Então, 3 premissas. Primeiro, locação residencial. Segundo, não pode só o despejo liminar, mas pode em sentença. Terceiro, locatário tem que estar num estado de vulnerabilidade. Locatário tem que estar num estágio de vulnerabilidade. Quarto ponto. Todas essas regras que eu falei, elas somente são aplicáveis para ocupações anteriores a 20 de março de 2020. Mas, Haroldo, por que essa data, 20 de março de 2020? É seu aniversário? Alguma coisa? Não, meu amigo. Não é nada cabalístico. 20 de março de 2020 foi o dia que foi publicado o Decreto Federal de Calamidade Pública por causa do Covid. Então, se entende que isso é um marco referencial. Se a pessoa já estava no imóvel antes da pandemia, antes desse decreto da calamidade, você aplica essas regras. Por quê? Olha a ideia do ministro, perfeito. Ele veio evitar locatários oportunistas, locatários que se aproveitaram do cenário de pandemia e após a pandemia resolveram ocupar o imóvel, já para não pagar.
tentando ter a blindagem da falta do despejo. Perfeito? E aí o quinto ponto e o último, quinto requisito. A suspensão do despejo liminar foi por 6 meses. Ou seja, a partir do dia 3 de junho de 2021, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A partir de 3 de dezembro já pode despejo liminar. A suspensão foi por 6 meses. Não é tão tempo assim. Às vezes você distribuir uma ação de despejo, ela demorava mais de 6 meses. Então não tem tanto tempo. Veja, você tem 5 critérios cumulativos. Repetindo, locação residencial, somente despejo em liminar. Terceiro, locatário em situação de vulnerabilidade. Ocupações anteriores ao decreto de pandemia, ou seja, 20 de março de 2020, e suspensão pelo prazo de 6 meses, a partir de 3 de junho de 2021.